Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui no Nóbrega Cast. Bem-vindos. Hoje temos uma visita muito especial aqui, muito bacana. Eu sou fã do trabalho desse cara, gosto da empresa e vocês vão gostar também. Só que eu tenho uma colinha, né? Porque esse cara aqui, ele é de peso. Ele tem 25 anos apenas, um jovem. Ele é formado em Direito. Depois eu vou perguntar por que do Direito foi para outras vertentes. Ele é diretor de relacionamento com parceiros imobiliários. Inclusive aí no próximo projeto, que é o Reserva Beach Club. Ele é o CEO dessa empresa aí. Também ele é o CEO da TP Classroom, que é um projeto bacana que ele fez aí junto com o seu irmão. Filho do Maurício e da Cris. Tem uma cópia dele andando por aí para Alphaville, senão a gente vai entender o porquê, que acontece isso. E ele é o Giancarlo Giriglia. É isso mesmo? Falei certo? É Gariglia, mas todo mundo é, meu amigo. Puta, cara. Cara, bem-vindo. Satisfação em revê-lo, meu querido. Tamo junto, Você prazer, tá bom? Um prazer ótimo. Puta, que legal. Aqui no Nóbrega Cast. Nóbrega Cast. E é muito bom falar um pouco sobre os nossos projetos também, falar um pouco sobre mim também, mas mais importante sobre o Reserva, BR Sorro e dessa felicidade tão boa que tem sido todo esse projeto em Alphaville, que tá marcando muito Alphaville. Bacana. Tá 100% do pé já? Cara, eu tô, né, pros nossos telespec, eles saberem, eu tive um acidente, como a gente tava falando, eu quebrei minha tíbia. Nossa. Sou atleta de jiu-jitsu também, não sou profissional, mas quebrei minha tíbia treinando jiu-jitsu e disso eu tive algumas complicações. Tive trombose e tal, mas graças ao Senhor, graças a Deus eu me recuperei, fazendo muita física, que é um saco, cara, vou te falar. Eu adoro minha física, mas quero pular fora logo. Mas tô tudo certo, graças a Deus. Cara, eu já quebrei o calcâneo uma vez com o moleque. Calcâneo, rachou no meio direito, pulando e um dia não deu certo. Pá, quebrei o calcâneo. Caramba, fiquei 45 dias com o pé pro alto. Não, é muito ruim. Não, eu sei o que você tá passando, Cara, eu li aqui, errei alguma coisa? Você fez direito? Não, eu sou, sim, eu só não sou o CEO da BR Sorro. Ah, não, CEO. É o seu pai. É o meu pai. De resto, eu sou tudo que você falou. Veja, bacana. O que te fez sair do direito e agora entrar aí na BR Sorro, a parte imobiliária, a parte de imóveis, lotes e tudo mais? Tá, eu vou te explicar um pouco, né? Eu sou filho de um pai que ele é uma pessoa muito iluminada e que ele começou de uma forma muito interessante a vida profissional dele, né? Ele veio para Alphaville para ser corretor de imóveis, né? Meu pai Maurício, ele começou como corretor de imóveis na Guizard, né? E a partir desse momento ele foi, em tese, crescendo muito em Alphaville. Meu pai, ele é o que eu sempre falo, né? Eu trabalho nessa área. Meu pai, ele une todas as características de um corretor maravilhoso. Por mais que hoje ele não seja da corretagem, eu entendo por que o crescimento dele, a ascensão dele foi tão forte, sabe? Uma pessoa muito boa de relacionamento, uma pessoa muito carinhosa, que todo mundo que chega perto dele, ele ilumina os lugares que ele entra, sabe? Ele tem muito essa coisa das pessoas, essa sagacidade de tratar bem as pessoas, do comprometimento com o cliente absurdo, sabe? Então, basicamente ele foi crescendo muito e, por exemplo, intermediando venda de casas, ele começou a comprar e vender casas. Aí depois ele começou a comprar e vender lotes. E aí assim começou a vida dele. E há 15 anos atrás nós compramos, eu digo ele no caso, né, sou filho dele, mas a BR Sorro Incorporadora, nós compramos o remanescente das áreas da Tambor SA. E isso fez com que a gente fosse uma incorporadora com 1 milhão de metros quadrados em Alphaville. E aí o mundo de possibilidades se abriu pra gente. A gente começou com... Cara, eu li isso lá no site, você falou muito... do tamanho. O Maurício seu pai começou como corretor imobiliário. Ele está aqui em Alphaville 37. Pelo mais de 20 anos. É. Caraca, que legal. Ele conhece no DNA dele, sabe? Assim, então ele... É isso mesmo, ele conhece quase que todo mundo aqui em Alphaville, ele é... Cara, eu ando com ele pelos lugares, isso é muito bizarro. Eu ando com ele e as pessoas falam, ô Mauricião, beleza? Eu falo, pai, parece ser famoso, parece político, né? Eu sou um cara mais calmo e tal. Mas eu não te respondi a minha pergunta, né? E aí eu fui vendo com meu pai muitas coisas muito bacanas sobre a vida. A primeira coisa que meu pai me ensinou foi, cara, você tem que fazer uma faculdade. Não dá pra você ficar fazer que nem eu fiz, sabe? Não dá, os tempos mudaram. Você tem que estudar, você tem que ser melhor do que eu. Apesar de que eu tenho certeza que eu não sou melhor do que ele. Mas assim, só que quando eu tinha uns 15 anos, cara, eu comecei a ler muita literatura, comecei a me envolver muito com literatura, com economia, com política, com tudo.
E aí eu mesmo comecei a criar o meu próprio gosto pelo estudo. Só que eu não fui fazer direito porque, cara, eu queria ser advogado. Meu pai sempre queria ou que a gente trabalhasse com ele um pouco depois, ou que de fato a gente criasse uma carreira no empreendedorismo. Eu não pensava muito nisso. Eu fui fazer direito porque eu falei, cara, os escritores que eu leio, poetas, sei lá o que, foram fazer direito, eu vou fazer também. E aí basicamente foi isso. Aí depois veio a TP Classroom, aí depois eu aceitei, depois a gente ia falar da TP Classroom, das coisas, né? Mas... Desculpa te cortar. Então assim, deixa eu só entender. O Maurício, ele começou como corretor imobiliário, e aí fez a compra de uma outra empresa, onde nasceu a BR Sorro. E aí, quando ele andava pelos lugares, você já sentia que o Maurício era bastante conhecido, parecia um político, todo mundo gostando dele, muita gente boa, bons relacionamentos. Esse jeito do teu pai, ele influenciou muito hoje nos seus negócios? Como que é a influência do seu pai na sua vida como empresário hoje? Cara, eu sinceramente sou muito grato ao meu pai. Cara, às vezes eu falo assim, tem uma frase que eu sempre escuto, que eu não conseguiria pagar pra ele de volta o que ele já fez por mim. Não pagar financeiramente, mas pagar com... Que honra, né, meu? Sabe, eu nunca poderia. O que meu pai fez por mim é um negócio... Começa a falar, fico emocionado, assim, porque ele fez muita coisa por mim, cara. Muita coisa que você fala, cara, que paizão que eu tive, assim, que coisa... Mas eu aprendi muito com o exemplo dele, sabe? Eu digo que eu fiz de tudo pra me moldar a imagem dele, sabe? Um homem que eu sempre vi, por exemplo... E eu te falo o que eu mais aprendi com ele. Foi de, cara, por exemplo, quando a gente morava em um prédio aqui em Alphaville, e aí eu ficava esperando ele chegar, né, 10h30 da noite, 11 horas, e aí eu tinha que passar a chave por baixo pra ele passar na chave. Eu me lembro dele chegando nesse horário, sabe? E aí eu falava, caramba, eu quero ser que nem meu pai, quero ser que nem meu pai. Então essa coisa do trabalhar, foi entrando na minha mente de uma forma que eu não consigo viver outra vida sem ser essa que ele vive, sabe? De tipo assim, trabalhar. Claro que são áreas diferentes, hoje em dia não, né? A gente trabalha junto, mas por muito tempo foram áreas diferentes e tal, mas eu peguei os conhecimentos que eu aprendi com o meu pai, seja de comprometimento, seja de relacionamento com o cliente, que ele é... Sabe, cara, ele tem doutorado, mestrado nisso. Show de bola. Eu apliquei pro meu negócio. Infelizmente não deu pra ele estar aqui, né? A correria do dia a dia. Essa gratidão que você fala do seu pai, essa gratidão influenciou como nas suas tomadas de decisões no negócio? Porque eu vejo que o relacionamento de vocês, até quem não conhece, te olhou pela primeira vez, olhou você, seu irmão, o Maurício, as pessoas da empresa, a gente vê uma união muito grande entre vocês. Isso é muito bacana. Como que essa gratidão influenciou nas tomadas de decisões ali nos negócios, no relacionamento com funcionários, vendo seu pai trabalhar altas horas aí do dia, e você falou, eu quero ser que nem meu pai, trabalhar. Isso te fez aí crescer bastante? Só olhando isso, só olhando as atitudes dele, essa gratidão, o que essa gratidão fez com você e com seu irmão? Cara, essa gratidão ao que ele fez pela gente veio com um grande peso de ser muito bom, no sentido de, cara, de fazer muita coisa, sabe? E de, a todo modo, por exemplo, cara, fazer de tudo pra conseguir ajudar o legado dele a viver, sabe? Isso aí vem muito forte na gente. Tanto que a gente tinha uma empresa, que vamos falar, claro, já falei, vamos falar 2 vezes, mas assim... que ela é uma empresa muito boa, muito estabilizada financeiramente, que ela vai muito bem, que ela vai ser uma gigante no mercado de educação. Mas justamente pela questão da gratidão e pelo desejo insaciável de sempre seguir o legado dele, de aumentar o legado do Maurício Garilha, a gente se uniu à operação da BR Sorro aqui em Alphaville para que de fato a gente conseguisse... Meu pai não é um cara aqui de computador, por exemplo, sabe? Alguém precisa fazer a parte do computador pra ele. Tipo assim, alguém precisa fazer a parte do computador pra ele, entendeu? Então a gente eu entro muito com essa parte de back office dele, né? De ele toma as decisões, né? Então a decisão que eu tomo por gratidão, ele tem que tomar na vida dele, e eu vou corroborando e fazendo de tudo para que a gente cumpra com o que ele vai falando, né? Ele dita, eu falo. Não sei se eu te respondi bem. Ele é o líder more, cara, felizmente, né? Felizmente ele é o líder more. Ele é o bom líder. Ele é o poderoso chefão do nosso negócio, assim. Cara, o que eu vejo das vezes que estivemos juntos ali nos workshops, na apresentação e tal, você e o seu irmão,
Quem que nasceu primeiro, só pra eu entender? Cara, nós nascemos no dia 25 de agosto. Eu nasci às 6h28 e ele nasceu às 6h30. Eu sou 2 minutos mais velho. 2 minutos mais velho. Então ele tem que te respeitar. Cara, me respeita que eu sou 2 minutos mais velho que você. Não, eu já bati muito nele quando eu era moleque. E aí, o bacana é essa admiração. E o relacionamento entre você e seu irmão pra honrar isso tudo que você falou do teu pai. Porque é legal, e eu admiro muito, uma família unida. Isso faz toda a diferença pros negócios. Faz toda a diferença pra vida, faz toda a diferença pro caráter. Uma família unida, cara, ela é... acredito que não tem limites para o que vem de bom. Existe uma competição saudável entre você e seu irmão? Quero ser que nem meu pai, quero fazer mais, e aí ele te chama pra perto, ou você chama ele pra perto? Vocês dividem as... Poxa, tive uma ideia, vem aqui ver, como é que faz? Cara, eu vou te contar uma história que sintetiza muito. Conte. Eu e meu irmão, quando a gente era criança, cara, se chegava uma comida, por exemplo, sei lá, chegava um aperitivo, Certo. vinha 9 unidades de bolinho de bacalhau, por exemplo. Certo. Até hoje, cara, na hora que vem o último bolinho de bacalhau, eu dou uma mordida e eu passo pra ele, Cara. o bolinho, cara. Até hoje é assim. Isso mostra muita coisa, né? Assim, a gente muitas pessoas na nossa vida sempre fizeram essa pergunta, e algumas outras pessoas, algumas pessoas tentavam fomentar quem que vai ser melhor. Só, cara, eu não faço questão alguma de ser bom na minha vida sem o meu irmão. Tipo assim, pro meu desenvolvimento, a gente tem que sempre andar juntos. Sempre. Todo negócio que me aparece, eu não entro se eu não chamar o meu irmão, por exemplo. Show sabe? de bola. Então, o cursinho, por exemplo, a gente fez tudo junto. Tudo a gente faz junto, sabe? Pra mim, é uma coisa tão forte a minha relação com ele, mas tão forte. Não sei se é porque nós somos gêmeos, é um instinto muito forte de... Que legal. Cara, muitas vezes eu tô pensando em alguma coisa, ele tá pensando na coisa também, cara. É uma coisa um pouco bizarra. Mas, cara, muitas vezes a gente acaba acontecendo coisas muito bizarras, que as pessoas olham e falam, pô, isso não é normal. Tipo, a minha mãe às vezes fala, pô, vocês não se cumprimentam. Cara, se meu irmão chega, aqui eu não dou oi pra ele, porque a gente tem uma relação tão forte que seria estranho se eu desse oi pra ele. Caraca. É tão forte, mas tão junto. Eu não dou feliz aniversário pra ele. Por quê? Porque é como se nós fôssemos, muitas horas, uma pessoa só. Que da hora. Sabe? Eu não tenho irmão, só tenho irmãs. Então, fico imaginando, sempre quis ter um irmão. Como que é ter essa relação de afeto, de parceria, né? Tem até uma frase na Bíblia que diz assim, né? Existem amigos mais chegados que irmãos. Uhum. Existem irmãos mesmo, cara. É sensacional. Essa relação de amizade sua do seu irmão, de honra e respeito pelo seu pai, e ele é o líder maior da BR Sorro, como que isso influencia nos funcionários? Porque, querendo ou não, vocês são filhos, e aí a cobrança é dobrada, né? Não sei se é mais fácil ser o filho do Maurício ou ser o empresário junto com o Maurício para as competências. Como que os funcionários aí, como que vocês transparecem essa capacidade de fazer negócio, de tomada de decisão? Porque você está à frente do Reserva Beach Club, junto com toda a equipe e tal. O seu irmão, me corrija se eu estiver errado, tá dentro do marketing, tomando as decisões de comunicação, não é isso? Meu irmão Simão. Uhum. Como que vocês tomam essa frente sendo filho do patrão? Cara, primeira coisa que eu sempre falo, né? Nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Essa é a primeira frente, porque eu realmente acredito que o exemplo guia, sabe? O exemplo guia. Se eu fosse filho do Maurício, por exemplo, fosse um cara acomodado, tranquilo e tal, isso aí desmotiva as pessoas, que elas falam, pô, se o filho do cara é assim e ele tá num cargo de destaque, o que eu vou... Eu preciso só fazer o básico, mas não, a gente tem uma postura de muito profissionalismo e de também um enfoque muito forte na gestão de pessoas. Então, a gente sempre faz de tudo para que o nosso funcionário sinta-se acolhido, sabe? Para que ele se identifique. E meu pai, muitas vezes, como cuida da parte estratégica de decisões, ele fica muito tempo fora, fica saindo, entrando e saindo. Então, eu e meu irmão, a gente cuida muito dessa parte da gestão de pessoas e fazer as pessoas, apesar de trabalharem muito, claro, eu gosto muito de trabalhar, mas apesar de eles trabalharem muito, eles sentirem amor em pertencer à empresa. Então a gente cuida muito dessa parte, assim, sabe? Muito dessa... E isso acaba justamente fazendo com que as pessoas, elas vejam esse esforço.
Elas vejam esse esforço nosso e elas se inspirem por isso nos filhos do Maurício, entende? O exemplo, ele fala muito mais alto do que as palavras. Sim. Não adianta ser que nem você tá falando, ser o filho do Maurício, sendo que eu trabalho na mesma sinergia que ele. Sim. Então, isso é muito legal. A gente conhece só... Porque existe o estereótipo do empresário, que nem as pessoas falam, né? Pai comerciante, filho... Sabe que aquela comparação? O pai é rico, o filho é... sei lá o que, e o neto tá pobre que gastou tudo. Quando o efeito contrário é visto, quando o filho também tem a mesma frequência de trabalho, de ideal do pai, o efeito que isso dá é maravilhoso. As pessoas olham e falam, putz, eu quero fazer parte disso. Então, esse efeito que você está falando, ele gerou em você e no seu irmão uma cabeça de empreendedor. Até porque, junto com o teu pai ali, vocês estão tomando de conta da empresa e participando de todos os projetos. A influência do Maurício no dia a dia de trabalho e até mesmo as tomadas de decisões dele, hoje você pode dizer assim, eu tenho uma cabeça de empreendedor, meu irmão também, como é que funciona essa cabeça de empreendedor? Ou simplesmente, não, eu sou funcionário, o Maurício falou, tô fazendo e tal, como é que funciona isso? Não, a gente tem literalmente uma cabeça de empreendedor e de executivo do alto escalão, sabe? Porque, por exemplo, na BR Sorro, em tese, eu sou um executivo, né? Então eu tomo decisões, claro que estratégicas, mas meu pai fica por trás do panorama das decisões estratégicas. Só que justamente como nós estamos numa operação minha e do meu irmão não tá mais na operação, mas ele é meu sócio ainda, Sim. Né? Então a gente manja muito do empreender. Mas é o que eu falo, a parte mais importante, seja você for um executivo do alto escalão, seja você empreender, é saber que você tem que ser pau pra toda a obra, né? O Pablo Silva, diretor de operações do Reserva, ele falou essa frase uma vez, tava discutindo com um funcionário, falou, não, aqui a gente tem que ser pau pra toda a obra e tal, aqui é assim, não tem nada, se tiver que tirar tapume, a gente tira, tiver o que fazer, a gente faz, tiver que ficar até as 11 horas da noite pra fechar um negócio. A gente é pau pra toda a obra, então assim, implementando essa mentalidade, independente de ser um executivo, independente de você ser um empreendedor, sabe, isso a gente faz muito, assim, sabe? Essa sinergia é legal. Eu vejo das vezes que eu acompanho vocês, essa sinergia, ela desce do Maurício para o time e ela volta também pro Maurício, para você e pros demais. Falando um pouco do Pablo, né? E o Pablo parece ter uma energia muito boa. Tá feliz, aquele sotaque nordestino dele e tudo mais. É um cara firme nas decisões e tudo mais. Então, essa sinergia vem do exemplo e aí você e seu irmão trabalham igual o teu pai, só que essa sinergia, ela volta para vocês. Como que isso acontece? Por que isso acontece? É pelo exemplo? É pela carga de trabalho? Como que funciona dentro? É todo mundo maluco por empreendedorismo? Todo mundo contaminado por esse bom vírus aí do trabalho? Como que funciona lá na BR Sul? Cara, o Ayrton Senna, ele tem um vídeo que ele... Se a gente tá falando do Ayrton, né? Não, Ayrton Senna é sensacional. Que ele basicamente, ele fala que ele... Eu não me lembro propriamente o que ele falava, mas ele falava que o maior apoiador dele mesmo era ele, que ele... a pressão que ele se colocou, né? Tudo que ele se colocou pra chegar onde ele chegou. Então não basta só você ter seu oponente, a sua pressão é a maior pressão que existe. Então a gente tem muito disso, sabe? De pressão em nós mesmos, assim. Eu sempre parto desse pressuposto, sabe? Ainda mais eu que cuido de alunos, às vezes eu dou umas crenças muito fortes e falo assim, pô, mas você é muito duro. Eu falo pra ele, você não sabe o que eu sou duro comigo mesmo, né? Então o empreendedorismo, ele tem muito disso, né? Quanto mais você se endurece, mais você segue metas, ainda que são pequenas, pô, despertador toca, não fica mais 5 minutos, levanta na hora, mesmo que seja cedo, mesmo que seja 6:30, você levanta na hora, não interessa. Essas coisas, na hora que você vai lá e pega o seu computador, então faz de tudo para ser o mais rápido, ágil, decisões rápidas, não perde tempo, sabe? Essas coisas, elas impactam muito. E o exemplo também de trabalhar com pessoas como meu irmão, que apesar da gente, nós se formamos juntos, nos criamos juntos, mas o meu pai e o próprio Pablo, Pablo é o cara, assim, sabe? Um cara multifacetado, um cara que já participou de operações enormes, como Copas do Mundo, como diretor de operações, que é o negócio principal dele, né? Cuidar da operação como um todo, dos inúmeros ramos. Você fica perto de um cara desses, cara, você começa a ir absorvendo tudo que ele tem. Então a postura de feedback dele, a gente chama ele de dinamite, porque ele é bravo, fica bravo. Cara, eu queria muito ele aqui hoje. Ele é assertivo. Ele é assertivo, mas ele fica bravo. Mas você vai aprendendo com pessoas iguais a essa e você vai crescendo
Muito. Não, muito. eu não duvido. Às vezes que eu tive com vocês, sempre vou repetir isso, há uma sinergia muito boa, há uma frequência de trabalho e de trabalho concluído e trabalho sendo feito, muito legal. É legal a influência do pai. E a gente sempre fala, poxa, é o pai que traz o dinheiro para casa, é o pai que influencia, tem uma postura um pouco mais forte, aí ele por ser homem da casa e tudo mais. E a mãe? A mãe é aquela que deu a vida, a mãe é aquela que tem um toque especial na casa, tem um cheiro de bolo, tem o carinho de mãe. Como que foi essa mãe, a Cris? Esses 3 caras em casa ali, porque homem, cara. Homem é complicado. A gente é muito, muito direto, né? E a mulher, ela é mais emoção, ela é mais detalhista e tudo mais. Como que foi pra tua mãe segurar esses 3 caras, assim? Porque eu vejo que a família é a base de vocês e tá tudo certo. Perfeito, maravilhoso. Como que é a relação com sua mãe? Cara, tive uma mãe, e possuo ainda uma mãe muito forte, né? Muito, 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 muito forte. Que ela cumpriu a função de mãe do lar de forma muito maravilhosa, sabe? Porque muita gente fala, dona de casa, não faz muita coisa. Não é verdade, cara. Minha mãe, nossa, ela segurou a nossa casa, ela segurou a minha educação e a do meu irmão, porque meu pai, muitas vezes, cara, meu pai tava viajando a trabalho, tava fazendo as coisas, minha mãe segurou a gente, sabe? Num nível assim, minha mãe bateu muito na gente, nossa, graças a Deus. Não, e fez bem, né? Não, fez muito bem. E junto com a minha avó também, minha avó foi uma avó muito maravilhosa. Mas assim, foi muito difícil pra minha mãe, de certo modo, porque ela teve que cuidar muito da minha educação e da educação do meu irmão, porque meu pai estava muitas vezes imerso no trabalho, buscando uma vida melhor pra todos nós. Então, assim, e ela nunca reclamou, muito pelo contrário, cara. Nossa, ela sempre bateu no peito. Então, meu pai queria mandar a gente ficar estudando na Austrália 4 semanas inglês, por exemplo, pra gente aprender. Cara, muitas mulheres falaram, eu não vou ficar eu e meus 2 filhos de 8 anos, ficar cuidando de 2 moleques, imagina o trabalho que vai dar. E cara, e ela foi, não tinha babá, tinha nada, ela ficou lá 1 mês e meio cuidando da gente, e isso foram umas 8 vezes, entendeu? Sempre, cara, minha mãe sempre evitou ter babá, porque, por exemplo, ela queria de fato cuidar da gente, de fato sentiu que ia ser mãe. Então minha mãe foi uma guardiã do lar absurda, ela cumpriu os papéis de uma esposa, de uma mãe, de forma que eu nem sei te falar, assim. A mãe é... Cara, meu pai já é inspirador, minha mãe é mais inspiradora ainda. Porque dizem que a mulher é a base do lar. O homem é a força, aquele que traz o dinheiro pra casa, claro. Mas a mulher é a base, né? Algumas tomadas de decisões, acredito que seu pai fez e que vocês fizeram, foram muito difíceis para chegar onde vocês estão. Mas ela foi a participante dessa missão com ele. Então ela teve que abdicar de muitas coisas da vida dela. Muito, cara. Basicamente, minha mãe é odontopediatra. Minha mãe é dentista. Quando a gente tinha 6 anos, ela abriu mão da carreira dela justamente para cuidar da gente. Então ela dedicou a vida dela, cara, a mim e ao meu irmão. E ao meu pai literal, também. Né? Amor literal. E literalmente comprometimento. Eu sempre falo, cara, o que faz um profissional ser excelente, na minha opinião, é o comprometimento, sabe? Minha mãe ela não recebia não tinha uma segunda opção. Do meu irmão. Mas, cara, ela tinha um comprometimento com o papel dela, comigo, com o meu irmão, com o meu pai, que eu tenho certeza absoluta que se ela não tivesse tido esse comprometimento, meu pai jamais teria chegado onde ele chegou. Jamais. Sem a minha mãe, sem uma mulher... A mãe é uma pessoa que ilumina os outros, sabe? Quando ela chega assim. Então eu consigo... se eu puder falar que o sucesso dos 3, dos gêmeos, do Maurício, da BR Sorro, tá muito relacionado à persona da sua mãe. O que a sua mãe fez na vida de vocês influencia muito pro sucesso de vocês hoje, não é isso? Sim, ainda mais porque, cara, hoje todos nós somos cristãos, mas antes só minha mãe era cristã. Sabe? Eu sou bisneto de pastor. Que legal. Eu sou bisneto de pastor. Todo o meu lado materno é evangélico, sabe? Conheço muito de igreja porque cada um é de uma congregação, sabe? Tem muito disso. E minha mãe sempre foi. Minha mãe sempre foi cristã. Sempre frequentou a igreja. Minha mãe ficou muitos anos na presbiteriana, igreja que eu tenho, inclusive um beijo pra todos, que eu tenho, adoro o pessoal da igreja presbiteriana de Alphaville, da igreja de Alfa. Mas...
Cara, até nisso ela que segurou. Porque hoje eu sou cristão, sou evangélico Que legal, e tal. que bacana. Mas ela orou muito pela gente até a gente se converter. Porque Nossa, antes que a gente legal. tava a nossa própria sorte. Ela carregava nas orações, entendeu? Então, assim, você vê que até nisso ela que segurou. Não, imagina a fortaleza de uma mãe, orando pelo marido, orando pelos filhos, cuidando da casa, sendo mãe, educando, dando aquelas chineladas que precisa e muita tudo porrada. mais. E ainda mais orando pelos filhos. É. Cara, eu tenho uma relação com a minha mãe muito legal também. Ah, é? Quando eu era mais novo, ia fazendo faculdade, eu precisava sair de casa, eu sempre falava assim, tchau. Ela, tchau. Tchau, tchau. E eu, tchau. Ela, tchau. Enquanto ela não falava, vai com Deus, Deus te abençoe, eu não sairia. Eu não saía de casa. E ela ria com isso. Uhum. Então eu sei o quão é importante a oração e a bênção de uma mãe sobre um filho, sobre uma família. Isso é sensacional. Ela orar por vocês, essa parte espiritual, o que fez, o que modificou, o que veio de bom, o que mudou para melhor essa parte espiritual de vocês, o que Cristo fez na vida de vocês depois disso? Cara, é uma pergunta muito boa. Eu tenho alguns sinais da minha vida, alguns acontecimentos que eu olho e falo, cara, alguns livramentos que eu olho e falo, cara, tinha alguém cuidando de mim. Da Inclusive hora. minha queda de moto, quando eu quebrei meu outro tornozelo, essa minha última fratura de tíbia, na verdade, foi um pouco perigosa, mas nem se compara com uma queda de moto na Marginal Tietê a 90 por hora. Só para o nosso telespec entender, eu caí de moto há 2 anos atrás, eu quebrei minha perna, tive trombose, passei por maus bocados, mas agora eu já estou bem. Graças a Deus tá bem. Assim, graças a Deus eu estou bem. Mas assim, você olha pra algumas coisas como essa, você fala, cara, alguém tava cuidando de mim. Agora, o principal ponto que eu vejo, sabe, das orações da minha mãe e de tudo que ocorreu nos últimos anos, que vai fazer 1 ano do meu batismo, 1 ano e meio da minha conversão. Meu pai deve estar batizado há uns 2 anos. Meu irmão não é batizado ainda, mas meu irmão tá se encaminhando pra isso. Mas, o principal que eu observo, muitas pessoas, elas têm um apreço muito grande pelos dons do Espírito, né? Uhum. Que eu tenho um apreço, mas pra mim não é o principal. Pra mim o principal do evangelho é a mansidão, a calma, é Temperança. a paz em meio à tempestade, é o amor ao próximo. É o que eu sempre falo. Pra mim o maior milagre de todos é o servir, sabe? É isso que eu sinto. Então, a partir do momento que isso entrou na minha vida, junto com toda a mudança, porque eu mudei muito depois da minha conversão. Os hábitos, mudei bastante coisa mesmo. Mas você começa a viver Que legal. com algo que é muito louco, que hoje eu olho e falo, cara, você vive com o Espírito Santo, assim, difícil explicar. Tem um propósito por detrás, né? Tem um propósito. Sabe, mesmo na tempestade, Deus, Ainda na minha cuida opinião, de você. ainda cuida, ainda tá com você, segurando a sua mão. Então eu sinto muito isso, sabe? Sinto muito que o principal fruto de tudo isso, pra mim, é o amor ao próximo. Você tá falando aí, eu tô lembrando de uma história. Então, um abraço pro meu amigo Roberto Antoniassi. E uma vez eu tava passando algumas coisas e tal, eu falei, cara, Roberto, me ajuda. O que precisa? Como que a gente acredita em Deus, acredita em Cristo, serve as pessoas, tenta ser uma pessoa melhor e tá tudo dando errado, não vai ter um dia bom? Aí ele falou, não vai ter um dia bom. Como assim não vai ter um dia bom? Ele falou, cara, a alegria e a sabedoria de você entender o que acontece quando você tem Cristo é no meio do furacão. Ele não tem nada. Se você começar a olhar o furacão, começar a olhar a tempestade, no meio, ele é calmo, ele é vazio. Ele falou, assim tem que ser a sua vida. Mesmo em volta, acontecendo tudo de ruim, tudo de caos, você tem que estar calmo, porque você tá com ele. Achei sensacional. Eu falei, cara, que bacana. É claro que muitas vezes é muito difícil, a gente tem que fazer um esforço humano nosso pra conseguir confiar, sabe? Essa é uma parte muito, sabe? Mesmo acreditando, às vezes me falta confiança, por exemplo, sabe? Vem uma tempestade, mas aí eu sempre fico na minha cabeça, você precisa se agarrar, tem que se agarrar. Não, é sensacional. Sem Deus a gente não é nada, né, cara? Trocando um pouquinho do assunto, que eu acho que é bacana também lembrar, a TP Classroom. Fala um pouco dessa empresa. É um projeto educacional? Que tipo de educação vocês fazem nessa empresa? Você e seu irmão? Quais são os tópicos? Tá.
Cara, basicamente, muitas pessoas falam que tem um amor da vida delas, e o meu amor da minha vida é a ATP Classroom, assim, sabe? Caramba. A ATP Classroom é o meu grande legado, que eu acredito como Giancarlo, né? Ou pros mais íntimos GC, que nem todo mundo me chama. A ATP Classroom é parte de um sonho de 2 jovens de 18 anos, que logo quando entraram na faculdade, começaram a dar aulas particulares para amigos, para colegas, e começamos a ficar conhecidos em dar aulas particulares para as pessoas que estavam na faculdade já. E que tipo de aula, assim? Cara, literatura, filosofia, sempre comecei Que com legal. literatura. Um pouco de direito, porque nós éramos estudantes de direito. E aí a gente começou a ficar um pouco mais conhecido, isso em 2018, vai fazer 8 anos agora. 8 anos que a gente começou. Aí, aos poucos, a gente resolveu montar um time de professores, pessoas mais especializadas, melhores professores para dar aula, porque eu era um bom gestor, mas professor era ok, nada demais, né? E o negócio foi crescendo, e na pandemia a gente basicamente estourou, porque o ensino continuou complicado nas faculdades como INSPER e FGV. O nosso enfoque sempre foi as 3 faculdades de administração e economia, o INSPER, a FGV e o IBMEC, né, que hoje não é mais o nosso foco. Eu vou te explicar o motivo. E basicamente a gente estourou na pandemia, cara. Estouramos na pandemia, fizemos um dinheiro muito bacana. E eu digo dinheiro bacana por quê? Porque a gente pegou o dinheiro e alugamos um imóvel na frente do IBMEC, sabe? Nossa. Isso, tudo que a gente ganhou, cara, a gente precisou gastar nessa obra, que foi uma obra... A gente, cara, pegamos um escritório e mudamos ele inteiro para que ele fosse um colégio maravilhoso, um colégio lindo. Colégio é uma palavra, mais uma escola, né? Eu sempre chamo carinhosamente de escola. E aí, basicamente, a gente morava com a família, meu pai fazendo as coisas aqui, a gente lá na Alameda Santos, ali, vivendo o mundo paulistano, aqui é muito corrido, mas lá na Avenida Paulista é um fluxo que tudo acontece naquele lugar, acontece, cara. E a milhão, né? E aí, cara, a gente montou a nossa empresa presencial no ano de 2022, no final de 2021 eu aluguei, e a gente começou a crescer muito. A gente deu, pra você ter uma ideia, 315 aulas particulares em um mês só. Uau. Né? Presenciais. A gente pegou e a gente falou assim, cara, vamos dar um passo olhando pro passado do nosso aluno, né, e que vai fazer a nossa empresa estourar, que é o cursinho. Aí a gente montou um cursinho, porque a gente já trabalhava com o pessoal que estava dentro da faculdade, a gente quis voltar. Isso em 2020? Não, isso foi em 2023. 2022 a gente inaugurou a empresa presencial. Aí em 2023 a gente montou o nosso cursinho. E aí foi amor à primeira vista do nosso consumidor, cara. A gente... Nós aliamos uma metodologia de individualização, de tratar um aluno em tempos tão difíceis, porque a gente está falando muito do mercado imobiliário, mas eu trabalho muito com educação, né? Eu sou um educador, né? Eu gosto de me definir muito como um educador, porque se a gente observa as crianças depois da pandemia, cara, o impacto negativo que a pandemia deu, tanto na concentração quanto na saúde mental, cara, é tremendo, é muito complicado. E a gente age contra os impactos da pandemia, como? Não há melhor frase do que eu te falar, que foi isso que meu pai fez comigo. Eu era um jovem, moleque, meu pai pegou no meu ombro, falou, vai pra cá, vai pra lá. Pegou meu ombro é uma expressão conotativa, né? De sempre que eu... Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Foi direcionado. Então... nós fazemos isso com o nosso aluno, sabe? A gente tem dentro dele, do nosso curso, uma mentoria que todo aluno, ele senta uma vez por semana com o nosso mentor e funciona quase que como uma psicopedagogia, onde a gente fala do rendimento. Cara, você tá falando mentoria e eu tô muito focado nisso. Assisto muito podcast, leio bastante, acompanho algumas pessoas em relação à mentoria e eu acho que todo mundo tem que ter um mentor. Seja um pai, seja um professor. A ATP Classroom tem algum curso profissionalizante ou algum curso específico? Assim, poxa, você está falando de mentoria. Eu preciso de uma mentoria na área de vendas, preciso de uma mentoria na área de marketing, preciso de uma mentoria na área digital. São cursos aleatórios de filosofia, enfim, ou tem algum curso específico? Porque hoje o mundo ele tá muito assim, coaching, YouTube tem muito curso bom na internet. Como que a ATP Classroom se destaca? Quais os tipos de curso? Eu hoje conheci a ATP, eu quero fazer um curso lá. O que eu tenho de portfólio? Hoje nós estamos em 2 frentes, né? E aí eu vou entrar nessa questão do mercado de mentoria. Nós somos hoje o maior cursinho especializado no INSPER e na FGV, nas 2 faculdades. Legal.
grandíssimas de administração. De peso, né? De Porque peso, o nome cara. tem Peso é muito forte, muito. legal. Aqui em Alphaville a gente esquece às vezes, sabe? O pessoal não fala muito, mas o impacto que essas duas faculdades têm é absurdo, cara, Sim. absurdo. E também nós estamos agora com um curso de medicina, né? A gente tá com um curso de medicina para os nossos alunos, todos pré-vestibular. As nossas mentorias, muitas vezes elas se encaixam como um produto dentro do curso pré-vestibular. Só que eu tô montando um terceiro produto agora, que eu não posso falar muito sobre. Quando eu tiver a ideia já eu já tô curioso, mas cara. quando eu for lançar, você vai ficar sabendo. Sim. Mas eu vou entrar no mercado de educação executiva. Boa. Né? Para profissionais do mercado financeiro. Boa. Né? Então a gente vai ter uma força muito forte nesse mercado também, justamente para entregar um pouco dessa parte da mentoria para o pessoal do mercado financeiro, que tem muito pouco disso. A gente fez um workshop, aliás, vocês fizeram um workshop, eu tive o prazer de estar. Você está falando de uma mentoria para a área financeira. O Calazan é sensacional nessa parte, né? Que é uma empresa de investimento. Aliás, Calazan, queria você aqui, hein? Aliás, quero você aqui. Vamos fazer abraço pro Calazan. Beto Calazans, ele é... sensacional, energia boa, né? E ele, como é um cara que tem uma empresa de investimento, na área de investimento, vai poder agregar muito em relação a isso. E hoje, o que eu vejo, quero saber a tua opinião, no mercado imobiliário, tem aqueles 95% que estão dentro do sistema, faz aquela coisinha e tudo mais, e tem aqueles 5% que são os destaques. É um cara que tem uma mentoria diferenciada, é um cara que estuda com um objetivo de começo, meio e fim, tem aquelas, as suas tarefas pré-definidas, e no mundo financeiro não é diferente, né? Tem algumas business school por aí que são muito boas. Essa parte educacional aí, essa mentoria específica para a área financeira, você vai entrar num nicho que tem uma galera muito boa aí, tem uma galera muito boa fazendo um trabalho muito bacana. Você vai trazer esses parceiros, essas pessoas, esses empresários que são do mundo de negócios, estão ali na bolsa, estão fazendo já um trabalho bem feito nessa... Como que vai ser? Porque pra mim é interessante participar disso. Cara, sim. A gente tem um relacionamento muito bom que meu irmão a gente criou ali na nossa escola, né? Porque justamente a gente... É um curso que ele agrega muito valor. O valor que ele agrega, ele é barato, mas é um curso financeiramente caro. Uhum. A gente fala de um curso que ele custa 7 parcelas de R$4.100. Específico. Específico. Então... As pessoas que conseguem pagar, a gente tem alguns programas de bolsa, né? Bolsa social e tal. Legal. Mas as pessoas que pagam são pessoas com poder aquisitivo muito bacana e cujos pais, mães são... Também tem uma escolaridade diferente, né? Tem um objetivo diferente. Tem um objetivo bem diferente. Mas justamente por isso a gente conhece nomes como o Beto, por exemplo, o Calazans, que são de muito peso e que a gente justamente quer trazer para esse nosso novo produto que a TP Classroom vai fazer. É que, cara, você vai ser o primeiro a saber na hora que eu... Fala, eu tô curioso, quando souber. Você vai saber muito, mas, cara, Educação e conhecimento, ninguém nunca te tira, né? Não. É sensacional. Tem um projeto, então você vendo você com a camisa polo, que é o Reserva Beach Club. Participei lá do Brokers com vocês. Sensacional. Você gostou? Não. Sensacional, né? Não, explosão de energia e tem que ser dessa forma, não tem como. Você já entrou ali pilhadão, eu falei, cara, o cara tá pilhado, o cara já tomou uns... E foi o meu irmão ainda, cara. O cara tomou uns 5 energéticos, não é possível e tal, e aí chega o seu irmão, um pouco mais calmo, aí daqui a pouco você agita também, aí vem o teu pai, aí vem o Pablo, eu falei, caramba, essa galera cada um tomou uns 5 energéticos e eu queria saber desse projeto do Reserva Beach Club, porque o que eu fiquei sabendo, né, lá no projeto, é assim, vai ser o maior parque, o maior entretenimento de surf, de ondas artificiais. É isso mesmo? É isso mesmo, cara. É isso mesmo. O Reserva Beach Club, ele é um clube que ele alia exclusividade com prazer. Com o nosso principal brinquedo, que é a nossa piscina de onda, né? Um clube de 170 mil metros quadrados, 169.500 mais especificamente, onde a BR Sorro unificou 5 lotes dela para criar esse clube, que é de fato um oásis, né, dentro de Alphaville. Porque Alphaville tem muita coisa bacana já, mas faltava uma praia, faltava
ótimos restaurantes aqui. Tem muito restaurante de rede, mas pouco restaurante bom mesmo, né, cara? E um entretenimento absurdo. Isso tudo levado na experiência associativa. Por que nós acreditamos muito na experiência associativa? Porque hoje, a gente observa, falando do nosso mercado, do mercado imobiliário, eu sou sócio do Alphaville Tênis Clube. Um bom clube, eu gosto. Sim. Nós observamos corretores que ficam o dia inteiro lá de shorts, fazendo contatos, criando amizades, fazendo negócio. Cara, a gente lá, ele de shorts lá, fazendo, cara, boas conexões, bons negócios e, por fim, boas amizades, claro. Mas no reserva a gente tem muito essa ideia da exclusividade para um público que está disposto a pagar um valor alto justamente para que a gente niche o Reserva Beach Club em pessoas que querem surfar, querem aproveitar a vida, querem viver. Como a gente fala, viver é reserva. Sim, vai ter a diversão e a gente vai falar bastante sobre isso. Mas assim, é um público de altíssimo padrão, é um título diferenciado. Você tocou no assunto do restaurante. Eu fiquei sabendo que a gente tem bons restaurantes em Alphaville, restaurantes 5 estrelas, tem os bistrôs ali perto do Desoto do Forte. Até escrevi um artigo no LinkedIn falando só de Alphaville, falando de todos os pontos positivos de Alphaville. Depois eu te passo, você lê, eu queria seu feedback também. Falando de restaurante 5 estrelas, e aí eu fiquei sabendo que no Reserva Beach Club, a gente não vai ter só um restaurante 5 estrelas, a gente vai ter restaurantes com estrela Michelin. Cara, conta pra mim, qual que é a diferença de um restaurante 5 estrelas e agora tem um título no Reserva onde eu, de altíssimo padrão, estarei ali dentro de um restaurante com uma estrela Michelin. Qual que é a diferença disso? Mas só uma pergunta. Você quer entender o valor agregado no Reserva Beach Club? A gente entende o que um 5 estrelas e uma Michelin. A gente entende. É isso que eu tô falando. Vou reformular a pergunta. O que vai agregar isso como valor no Reserva Beach Club para um público de altíssimo padrão? Tá. Cara, o primeiro ponto que isso vai agregar, né, nessa experiência de altíssimo padrão, uma praia dentro de Alphaville, né? O primeiro ponto é, de fato, você conseguir se desconectar das coisas mais chatas da vida e ter aquele momento de puro prazer. Quando a gente pensa no Reserva, a gente pensa em puro prazer. Justamente a gente fala estrela Michelin, por exemplo. O restaurante tem uma estrela Michelin que a gente quer colocar lá. Nós estamos com essa intenção de colocar só restaurantes ou Bib Gourmand, né, que entra na categoria Michelin, ou uma estrela Michelin. Isso proporciona um prazer tão grande para a pessoa que está lá, que ela de fato esquece todos os problemas que ela tem e ela passa o tempo dela ali no Reserva. São 5 áreas do nosso empreendimento, né? A gente tem o nosso parque aquático, né? Que a gente foi muito, aonde que eu te falo da genialidade do Maurício, meu pai, né? Porque ele observou esse mercado de ondas que está vindo para o mundo inteiro, né? Ele está crescendo muito. Só que ele observou a piscina de ondas e ele viu que a maioria dos empreendimentos, ele possui entretenimento ao redor da piscina de onda. Ele falou assim, cara, eu vou fazer um negócio muito maior que isso, porque eu tenho a área para isso. Eu quero expandir esse conceito. Eu não quero que seja um clube só de surf, eu quero que um clube cujo principal produto seja o surf. Agora eu quero um clube que ele tenha 5 áreas, um parque aquático, um centro de entretenimento de 2 km de avenida, um parque de aventuras com pista de bicicross, skate park, um lago natural com caiaque stand-up e um complexo esportivo, porque hoje em dia é o mundo que é os esportes, né? Então, isso faz com que a pessoa, então, veja bem, é a vida dos sonhos. Ela tem uma rotina muito truncada, ela vai pro Reserva, ela descansa lá, só que ela também conhece pessoas que vão agregar muito valor pro negócio dela. Então fica uma produtividade absurda dentro do Reserva. Não sei se eu te respondi, tá? Não, tranquilo. A gente vai... Respondeu bem. A gente vai até desmificar um pouco do Reserva. Assim, tô curiosíssimo para saber detalhes e detalhes. E gosto muito de esporte. Sempre joguei futebol e tal. Qual que é a extensão disso? A gente tava falando que tem espaço para ter 10 surfistas numa onda. Olha que bacana isso. Você que tá em casa e você gosta de surfar. Eu não sei surfar. Adoraria e vou participar disso aí para poder surfar lá com a galera. Olha que bacana, olha o tamanho disso. Cabem 10 surfistas dentro de uma única onda, é isso mesmo? Qual que é a dimensão dessa praia, dessa onda chegando ali? Cara, é o que eu sempre falo. Todos os projetos da BR Sorro, a gente entra sempre com o nosso ponto de proporcionar um produto excelente
para os nossos clientes. É o customer, né? É a experiência. Né? Exato. Então até na onda, no nosso surf, a gente escolheu, por exemplo, a melhor tecnologia de surf, que para você ter uma ideia, custa $20 milhões. É uma tecnologia muito cara, que se chama Surf Lock. E dentro dessa onda, a gente consegue ter até 15 surfistas por onda. Porque basicamente é uma onda, é claro, né? É difícil eu explicar sem a gente observar como é que funciona. Eu já te expliquei algumas vezes, provavelmente. Mas assim, ela é uma onda que ela é feita a vácuo e ela é de uma tecnologia pneumática, que faz com que a gente tenha o maior comprimento, o maior tamanho de onda, com a maior duração. Só que além disso, a gente tem que olhar muito para a maximização do uso do espaço, né? Porque, cara, são 3.500 associados, então a gente tem que fazer com que todo mundo, em tese, surfe. Claro, isso é 100% viável. Mas a nossa onda, ela tem 2 breaks, ela quebra 2 vezes. Ela vai dar a primeira quebra no nível avançado, e depois ela vem a segunda quebra no nível iniciante. É igual lá no mar, sabe? Ela vem a primeira, e vem a segunda. E até isso é pensado em ter o melhor sistema. Que legal. E assim, né? Tanto pro surfista, quanto para quem quer viver a praia. Ou seja, no reserva tem a praia, e a gente tem toda a nossa mata atlântica de Alphaville ao redor, que é a área de preservação ambiental, e graças a Deus ninguém vai encostar nela. Que legal. Assim, o Reserva Beach Club vai ser sinônimo de experiência. Isso aí é fato. Não tem o que negar disso. Atrelado a isso, como eu posso falar? A gente tem um terreno de mais de 170 mil metros, que você falou, quadrados ali, só desse projeto. Os outros esportes, a gente vai ter campeonato, por exemplo, campeonato de surf, a gente vai ter um campeonato de tênis, a gente vai ter um campeonato de beach tênis, porque são esportes bacanas. Como que vai ser essa experiência trazer esse mundo do esporte para a galera de altíssimo padrão e ainda assim gerar uma visibilidade assim bem alta no mundo dos esportes? Porque eu vejo que algumas pessoas, por exemplo, no ATC, praticam tênis, parece que são profissionais. Eu joguei lá já também. Cara, sensacional. Tênis. Vai ter campeonato? Como é que vai ser lá no Reserva? Cara, eu te falo pela minha experiência própria. Uma coisa que eu fiz muito foi praticar esporte, cara. Eu fui pra Suécia jogar futebol já. Fiz muita coisa já com os esportes. Seja... Cara, é frio. Cara, se eu te falar que eu já pratiquei uns 10 esportes, cara, assim, seriamente, você tem que é realmente verdade. Mas assim, qual que é o grande ponto? Quando eu jogava futebol pelo Alphaville Tênis Clube, eu tive a oportunidade, que foi muito boa pro empreendimento que nós estamos hoje, de conhecer vários clubes. Eu conheço quase todos os clubes de São Paulo. Conheci Hebraica, Paulistano, Pinheiros, Maccabi, cara, clubes de Santo André, clubes de referência no esporte, né? Exatamente. E desde o começo da nossa entrada como diretores do Reserva, minha e do meu irmão, eu sempre falei, a gente vai proporcionar, né, toda uma vivência de um clube tradicional que entra nessa questão dos esportes, por exemplo, sabe? De participar de competições, de ter uma grade horária curricular para que os alunos, por exemplo, tenham professores de futebol, professores de tênis, professores de beach tênis, campeonatos internos, mas ainda mais que isso, times de competição de futebol, por exemplo, times de tênis, sabe? A gente quer literalmente, a gente uniu o conceito da praia fora do litoral com o clube tradicional e mais bonito, com uma arquitetura renovada, focada no amadeirado, né? Toda essa visão luxuosa pela simplicidade que o surf traz. Assim, experiência é fato, luxo é fato. Esse público, pensando com a cabeça de empresário agora, eu quero um título e eu quero ir lá com a minha família num lugar diferenciado, quero ter uma experiência diferenciada, uma praia em Alphaville sensacional, que a gente ainda não tem. Tem o esporte, tem os campeonatos e... eu não quero comprar um só, Jean, eu quero comprar para minha família. Como é que funciona essa parte de negócio? Tô pensando com uma cabeça de empreendedor agora. Cara, eu queria comprar uns 10 e vender depois. Dá para fazer isso? Cara, o segundo ponto que eu sempre entro, depois que eu falo do prazer, do luxo, da área do network, é literalmente a lucratividade e a rentabilidade que uma pessoa que adquire um título do Reserva, ela possui. Se a gente observa esse mercado de onda, né, seja em outros clubes que a gente tem aqui em São Paulo, a gente observa uma valorização absurda, tanto dos arredores, então, pessoal que mora no Itaí, não, mas pessoal que mora no Itaí e no Tamboré 11, vocês vão me agradecer muito um dia ainda, viu? Porque o metro quadrado de vocês vai subir. Claramente, né? A gente vai ter muita mais demanda de serviços ali
sabe, a visibilidade desses dois condomínios vai aumentar muito, não tem nem comparação. Agora, falando sobre a lucratividade e a rentabilidade de investir no reserva, a gente observa que vem uma valorização muito forte do título, muito, né? O nosso título, ele começou a ser comercializado por 400 mil e hoje já está em 525 mil, em menos de 7 meses, né? E a gente tem estimativas, né, análises financeiras, de que ele chega no lançamento valendo 1 milhão e 200 mil reais. Fácil. Então, assim, fácil. A gente observa pelo nosso, não é um concorrente, né? É outra região. Pelo Beyond The Club, que é um clube localizado em Santa Amaro, um clube maravilhoso também. Sim. Inclusive, um abraço pro pessoal do Beyond. E a gente observa uma valorização muito forte, muito forte no clube deles, que é no mesmo formato que o nosso, né? Justamente porque os títulos vão se encerrando e as pessoas vão adquirindo. E isso dá um efeito muito bacana. E isso faz com que investidores entrem na jogada também, justamente pela lucratividade do investimento, de investir no reserva. Então a gente tem um investidor nosso, investidor de títulos, chamado Nicolas. Esse é muito meu amigo, um grande abraço pra ele. Que ele comprou 13 títulos, cara. Eu não sei porque o número 13, nem 12, nem 15. Tipo o Zagallo, o negócio do 13, vai. Foi 13, ele comprou 13 títulos, cara. E o Nicolas já tá ganhando bom dinheiro com isso, que ele tá revendendo. E na modalidade que ele comprou, que é o sócio fundador, que foram os primeiros 250 associados, ele... isso é realmente muito bacana. Ele não paga a taxa de transferência do clube, porque todo clube tem uma taxa de transferência. Se eu, por exemplo, vendo meu título do Alphaville Tênis Clube, preciso pagar uma porcentagem alta pro clube. No nosso caso do reserva, um associado normal pagaria 10% só. Só que no caso dele, ele não paga nada porque ele é um sócio fundador. Na primeira venda dele, ele não vai pagar nada pro clube e isso faz com que fique muito lucrativo. Ele, em uma jogada, ganhou 125 mil reais. Brincando. Em 7 meses ele ganhou 125 mil reais. 7 meses. Cara, é o que eu falo pra todo mundo. Ó, você que tá me assistindo. Não existe, assim, você tem que colocar todos os ovos... os seus ovos, não em todas as cestas, tem que ter uma diversificação aí dos seus investimentos. Mas investir em imóveis, investir em lotes, investir em título como reserva, é dinheiro na certa. Cara, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você que é investidor, que está nos olhando, está nos assistindo agora, quer ganhar dinheiro, quer fazer um bom investimento, invista no Reserva Beach Club. Não é porque eu tô aqui de frente com o Jean, não, porque eu ouço sempre algumas frases de efeito, mas tem uma frase que não é de efeito, ela é de concretização. Você não vende aquilo que você compra. Eu já comprei o Reserva. Na minha cabeça, desde lá da primeira ideia, desde o primeiro projeto, desde a primeira apresentação, eu falei, uau, eu tava com mais uns corretores à minha volta ali, eu falei, uau, cara, e eu tava, uau, você que é investidor, quer ganhar dinheiro, quer trazer sua família para um projeto sensacional de experiência, fala comigo. Eu vou deixar aqui o telefone na descrição. A gente vai, qualquer hora a gente pode marcar a reunião. Com ele, esse é o cara. A qualquer hora pra gente marcar a reunião, fazer negócio, não perde negócio. Cara, liga aqui, fala comigo, a gente faz o contato com o Jean e com o time dele. Você que é empresário, onde você estiver, a gente pode fazer negócio e ainda ser feliz dentro do Reserva Beach Club com a família. Que pra mim é sensacional. É muita experiência. A gente tava até falando lá no workshop que o Zucatelli gosta de... Abraço, Zuca. Puta, cara sensacional, né? Sensacional. Ele gosta de mergulhar. Essa ideia que a gente vai ter de outros esportes também, como é que faz? Cara, é assim, muitas pessoas, inclusive ele vê, vamos meter um scuba dive. Eu falei, Zuca, calma. Porque ele é um cara múltiplo também, ele gosta de várias coisas legais. Eu tava contando uma história que ele estourou o tímpano dele, fazendo scuba, eu falei, ainda bem que eu não faço essa... Cara, mas assim, muitas das coisas a gente sempre precisa fazer um estudo de viabilidade pra ver se a gente consegue colocar. A gente já tem basicamente todos os esportes normais, a gente tem dentro do clube, a gente tem um simulador de esqui indoor também. Que legal. Além do surf, que é muito assim, se a gente pensar 10 anos atrás, é muito bizarro pensar que tem uma... Não, por isso que eu acho que é sensacional, tem um surf do litoral em Alphaville, ainda mais com onda. Mas era um pedido tipo wakeboard, a gente analisa, a gente faz um estudo de viabilidade, e se o estudo for bom, se não afetar a capacidade dos sócios, etc, porque muitas vezes a gente tem que... Então, por exemplo, aquele lago, se coloca o wake ali, não dá pra colocar gente dentro do lago, entendeu? Porque não dá pra colocar gente nadando, porque começa a ficar perigoso. Sim. E aí perde espaço pros associados, pros menores. Exato. Então tudo é feito com muito estudo, entendeu? Muito cuidado. Mas a gente analisa muito. Mas basicamente o clube tem muita coisa. Muita. De esporte. A grade esportiva é... Não, sensacional. Absurdo. E aí,
atrelado a isso, a gente tem lojas de grife mesmo, de altíssimo padrão dentro do projeto. Sim, a ideia é que o nosso centro de entretenimento, é o que eu sempre falo, né? Quando às vezes eu entro em um atendimento e tal, explico um pouco, é sempre bom as pessoas conhecerem quem tá por trás, quem toma as decisões, né? As pessoas gostam muito e é muito importante. E muitas vezes eu falo que a pessoa, que o associado do reserva, ele vai viver os 7 dias da semana dele lá, os 7, porque ele tem tudo o que ele precisa. Ali dentro do nosso centro de entretenimento, além dos restaurantes, tem cafeteria, livraria, coworking. Então imagina essa ideia, cara. O cara é um grande executivo aí, trabalha cedo, horário do almoço, surfa com o filho e volta pra continuar o trabalho dele sempre, porque é um coworking, gente entrando e saindo. Espaço para eventos, para 900 pessoas. Boliche, brinquedoteca, game room. Cara, é muita coisa que faz com que a pessoa não precise sair. Além do nosso mall de 8 mil metros quadrados, com 800 lojas. Cara. Um baita shopping. Né, exato, é um baita shopping. Que aí vem todo o luxo das grifes, vem toda essa ideia que a gente quer trazer para Alphaville. O shopping e os 4 restaurantes vão ser as únicas áreas que são abertas, né, ao público, porque senão eles não conseguem se manter naturalmente. Assim, eu quero comprar o meu título no Reserva Beach Club. Sou empresário, tenho espaço para trabalho. Tenho minha família, tenho espaço para minha família. Gosto de esportes, tenho espaço para os esportes. Gosto de surfar, tem a onda. Gosto de um restaurante bom, restaurantes com uma estrela Michelin. Assim, cara, tem tudo lá. É uma baita de uma experiência. Eu fiz uma reunião com um pai de um aluno meu ontem, que ele era surfista e tal. Quando eu vi, ele tava querendo comprar um título do reserva, né? Eu fui lá no escritório dele. Ele tá um grandíssimo advogado. É tão forte esse impacto de você ter tudo ali dentro do reserva, que muitas pessoas de São Paulo vão sair de São Paulo, se mudar pra Alphaville, que tem uma qualidade de vida maravilhosa. Alphaville é Alphaville, né? Alphaville é Alphaville. Te falo isso porque eu fico em São Paulo direto, moro aqui, mas fico em São Paulo direto. Nem se fala. O cara agrega a parte boa de Alphaville com o reserva, ele não quer voltar pra São Paulo. Só pra gente ver o impacto do que o reserva ele vai ter. Vai ser o viver ali dentro do maior bairro de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, que é Alphaville. Sem contar que... Distrito agora, né? Alphaville, você une um monte de coisa. Você tem escolas boas, você tem segurança de vidro aberto, você tem bons restaurantes. Aqui também não precisa andar de carro blindado. Cara, não precisa. Não. Você anda a gente passa aqui, a gente vê a galera fazendo Cooper com... Não, aqui sensacional. Aí você vê o idoso, você vê o jovem, você vê a criança, você vê a babá cuidando do... Você como morador de Alphaville, uma coisa que eu vi em você... Você falou assim, poxa, eu gosto muito da minha casa. Você falou essa frase. Cara, a maioria dos jovens querem desbravar o mundo e tal, não sei o quê. Cara, eu gosto muito da minha casa. E aí, olha que louco. Você gosta muito da sua casa. Você teve um ambiente familiar muito bacana. Você contou aqui. Você é morador de Alphaville desde sempre. Então, é muito legal. Raiz mesmo. Você conseguiu ver várias coisas acontecendo aí em Alphaville. E agora tem o Reserva Beach Club. Não quer sair de jeito nenhum, né, cara? Nunca, porque que tem tudo, ainda mais o Reserva Beach Club com uma baita de uma experiência dessa. Exato. Vários esportes. Exato, cara. Só pra você ter uma ideia, como eu não quero sair, eu quero montar uma unidade da TP Class do curso aqui em Alphaville pra não ter que ir pra lá, entendeu? Só pra você ter uma ideia de como essa moda... Dá pra fazer isso online também? Gerar um... Dá, mas eu adoro o ambiente presencial, cara. Eu gosto muito pra mim, não... Sabe, eu sou um cara muito... Eu adoro a conexão entre as pessoas e pro aluno é muito melhor você fazer presencial. Então... Você é mais tato, assim, né? Cara. Mas assim, Alphaville, eu vou te falar, cara. Eu gosto muito de Alphaville. Moro aqui há muitos anos. Tenho tudo... E as pessoas que moram aqui têm tudo do bom e do melhor. No sentido de, cara, você tem uma vida segura. Você tem uma qualidade de vida. O ar aqui é mais limpo. Cara, quando eu volto de moto, quando eu volto dirigindo de moto, eu não consigo abandonar, né? Nossa, que medo, eu não consigo. Quando você volta de moto, você tá saindo de São Paulo, entrando no pedágio da Castelo Branco, cara, o ar fica mais frio porque é menos poluído. Você tá perto da serra aqui também, né? Mas só pra você ver como Alphaville tem um impacto. Bom, né? Não, o clima é bom, é tudo muito maravilhoso aqui. Só faltava uma praia, que era um sonho que você falava, nunca vai ter uma praia aqui. Só se Deus mover uma montanha, mover pro mar, não. Cara. Sabe, assim, isso não vai acontecer. Então, assim, proporcionar isso pra Alphaville, agregar isso de prazer. Cara, as pessoas, e é um investimento muito bacana, porque a pessoa deixa de, por exemplo, comprar uma casa na praia
pra ter a praia do lado dela, o dia inteiro, quando ela quiser. 7 dias por semana. 7 dias por semana. 365 dias do ano. Cara, e a gente observa algumas piscinas que são boas, mas não são do nível da nossa em outros empreendimentos, elas precisam ficar fechadas para manutenção de 1 dia e meio a 2 dias. Geralmente fica de segunda e metade de terça-feira. Até nisso a gente falou, não, vamos fazer diferente. Nossa piscina precisa funcionar 7 dias por semana. Isso é importante, que a tecnologia pneumática, claro, ela não para. Cara, então até legal. isso, o prazer, o viver, a economia de tempo, sabe? De ter que viajar, voltar, trânsito, dor de cabeça. A ida é muito gostoso, a volta é difícil, né? Bastante. Isso a gente... Cara, a gente tá se aproximando do final. Puta, que gostoso te reencontrar. O bate-papo, a gente podia ficar 3 horas aqui falando aqui da vida, de tudo mais. Assim, a gente já falou de família, a gente já falou de pai e mãe, que é sensacional. Você falou teu irmão, sensacional, a amizade, o carinho entre vocês, a conexão, isso é muito bacana. A gente falou de network, de trabalho, de relacionamento, de exemplo. A gente falou um monte de coisa legal. E a gente ficaria aqui 3 horas brincando, nem vi o tempo passar, porque tem um ponto aqui, o Doglão tá me avisando no ponto. Mas, assim, deixa um recado aí pra galera de vida. Poxa, como que é ter uma vida com uma experiência bacana, como a gente tem dentro de Alphaville. E deixa um recado pra quem quer investir no Reserva Beach Club. Ou quem quer trazer a sua família pra um lugar, assim, nunca visto. Tá. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao nosso telespec. Muito obrigado por me ouvir um pouco da minha história. Agora, o que eu realmente acredito muito do fundo do meu coração é o impacto que a Alphaville vai ter pelo Reserva. Sabe, hoje o Reserva é o empreendimento mais conhecido de Alphaville, claro, mas o prazer e a felicidade que os associados eles vão possuir é de tamanho, tanto dos funcionários que vão entrar, a gente vai gerar muitos empregos aqui em Alphaville. Agora, o mais legal que eu falo da minha experiência é literalmente nós trabalharmos hoje com o mercado da alegria, sabe? É o Joy Market, o visto de investidor americano. Uau. Tive o prazer de conviver com ele. Um cara com um patrimônio de 3 bilhões de dólares e ele me falou, olha, a gente gosta que a gente está no Joy Market, no mercado da alegria. Por quê? Porque a gente literalmente aumenta a sua felicidade, proporciona uma praia ao lado da sua casa. A dor de cabeça que você achava que você ia ter, você não vai ter mais, porque você vai descansar. Uau. Os amigos que você precisa fazer ou precisa possuir, que todos nós precisamos ter amigos, você vai ter ali. Todo viver tá ali. O seu filho vai ser criado ali. Igual eu fui no Alphaville Tênis Clube, mas eu não podia surfar. Então, assim, não tinha, exato, né? Exato, eu não tinha nem surf, eu tinha que ficar indo pra Ilhabela igual um louco. Agora, junto com um investimento muito lucrativo, porque nós olhamos muito pro seu bolso e o quanto você pode lucrar investindo no Reserva. Então, para você que está pensando em comprar um título, vai ser um grande prazer recebê-lo no nosso stand agora, ou às vezes aqui nos lugares, nos eventos. E muito obrigado. Não, cara, te agradeço demais. Sensacional. Vamos fazer outros encontros, lógico, seja podcast ou não. O próximo é o meu pai aqui. Cara, puta, como eu queria teu pai aqui, teu irmão. Mas assim, não, Deus sabe de todas as coisas, né? A gente vai programando. Cara, brigadão mais uma vez. Gente, se pudesse, a gente ficaria aqui 3 horas fácil, falando de negócios, de vida, de família. Manda um abraço pro teu pai, pro teu irmão, pra equipe lá, pro Pablo. Quero reencontrar todo mundo. E detalhe, quero ser o primeiro a saber notícias da Classroom, dessa nova mentoria aí. Cara, você vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro. Do mundo financeiro. Muito legal. Cara, obrigado. Gente, as informações eu vou deixar descrito aqui no canal. Qualquer dúvida, me liga, me manda um alô, a gente bate um papo, fala sobre negócios e é isso, né? Vamos ver a vida da melhor forma no Reserva Beach Club. Vamos que vamos, pessoal. Abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.